é a leitura internacional da Ilíada. Eu vou ter que dizer aquilo que vou dizer. O país é Portugal, como toda a gente sabe. Estamos em Rio de Moro, na biblioteca da Escola Secundária Leal da Câmara. O canto que vamos ler é o canto 5º. Há 12 alunos envolvidos na leitura. São alunos do 12º ano da turma C3. Depois, sobre a Ilíada, as pessoas que estão aqui já deverão saber, talvez até mais do que eu, sobretudo a Fátima, mas a Ilíada é um dos principais poemas épicos da Grécia Antiga, a par da Odisseia. É considerada a obra fundadora da literatura ocidental e uma das obras mais importantes da literatura mundial. A sua autoria é atribuída a Homero, que viveu no século VIII a.C., embora ainda hoje se discuta a verdadeira autoria da obra, bem como se discute também se Homero existiu realmente. Portanto, isto foi há muito tempo, é normal que assim aconteça. A Ilíada não foi criada totalmente por Homero, é proveniente da tradição oral. Era uma obra tão importante que ocupava o centro da Biblioteca de Alexandria, que foi uma das mais célebres bibliotecas da história e um dos maiores centros de saber da antiguidade. A Ilíada, conjuntamente com a Odisseia, tornou-se o modelo da poesia épica, seguido pelos autores clássicos todos, como por exemplo por Virgílio na sua Eneida. O título Ilíada remete para Iliu, ou Ilion, eu devo estar a ler mal porque eu não sei grego, que quer dizer Troia. E narra os acontecimentos decorridos durante 50 dias no último ano da Guerra de Troia. Não sabiam que Helena era a mulher mais bela do mundo, ela era filha de Zeus e Leda. Dada a sua beleza, Helena tinha muitos pretendentes e o pai não sabia bem com quem é que a haveria de casar. Então, Ulisses, que era rei de Ítaca e também um dos pretendentes, diz ao rei, propõe que todos os pretendentes jurassem que protegeriam Helena, fosse qual fosse a escolha do seu pai, fosse qual fosse com quem ela casasse. E então o pai lá escolheu o Menelau, que se tornou rei de Esparta, com quem Helena casou. Portanto, Helena era casada com Menelau. E tudo corria bem até aparecer um outro herói, que é Páris. Páris foi a Esparta em missão diplomática, mas Páris vinha com uma promessa. Vênus já lhe tinha prometido o amor da mulher mais bela. E então, como a mulher mais bela era Helena de Troia, ele assim que viu a Helena, apaixonou-se e obteve o amor de Helena. Então, o que é que aconteceu? Decidiu raptar Helena e levou-a para Troia. Obviamente que o marido não ficou muito contente, não é? O Menelau não ficou muito contente e apelou aos antigos pretendentes de Helena que tinham feito aquele juramento, lembram-se? Que fosse qual fosse a escolha, defenderiam. E então todos ficaram contra Páris e arranjaram e o irmão de Menelau, que é o Agamenon, assumiu o comando de um exército de 1000 barcos e atravessou o mar Egeu para atacar Troia. E o cerco de Troia durou 10 anos. Aqui os 10 anos são muito, não é? Repetem-se. Durou 10 anos. E custando a vida de muitos heróis de ambos os lados, não é? Finalmente, seguindo um estratagema proposto por Ulisses, o que é que aconteceu? Toda a gente já ouviu falar do cavalo de Troia, exatamente. O cavalo de Troia, um grande cavalo de madeira construído pelos gregos, com guerreiros lá dentro e que os troianos levaram para dentro da cidade como símbolo de vitória e depois, durante a noite, saíram do cavalo os gregos e arrasaram Troia, levaram Troia à ruína. Terminando assim a guerra, não é? No canto 5º vai acontecer que Diomedes, que quer dizer justiça divina, príncipe de Argos e comandante da frota de navios do seu reino, um dos pretendentes de Helena e companheiro habitual de Ulisses, ajudado por Paulas, ou Atena, a deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes e da justiça, vai realizar vários prodígios e vai ferir Vênus, deusa do amor, Vênus em latim e Afrodite em grego, a deusa do amor, da beleza e da sexualidade, e Marte, o deus da guerra.
Aliás, Vênus e Marte, como vocês veem, andam sempre muito ligados, não é? A guerra e o amor. E então vamos dar início à leitura. Obrigada, espero não ter dito. Foi então que Diomedes, filho de Tideu, Palas Atena, outorgou força e coragem para que se tornasse preeminente entre todos os argivos e obtivesse uma fama gloriosa. Fez arder do elmo e do escudo uma chama indefetível, como um astro na época das ceifas, que pelo brilho sobressai entre os outros, depois de se ter banhado no oceano. Foi uma chama destas que ela lhe acendeu na cabeça e nos ombros, e enviou para o meio da refrega, onde se juntava o maior número de combatentes. Havia entre os troianos um certo Dares, homem rico e irrepreensível, sacerdote de Hefesto. Tinha 2 filhos, Figeu e Edeu, conhecedores de toda a espécie de combate. Estes, separando-se dos outros, investiram contra Diomedes. Eles seguiram montados no carro, mas ele avançava a pé. E quando já estava perto, aproximando-se uns dos outros, foi Figeu o primeiro a arremessar a lança de longa sombra. Por cima do ombro esquerdo de Tidida voou uma ponta de lança, sem o atingir. De seguida, lançou-se contra ele com o seu bronze o Tidida. E não foi em vão que o dardo lhe fugiu da mão, pois acertou-lhe no peito, entre os mamilos, atirando-o do carro. Ideu saltou para trás, deixando o lindíssimo carro, sem ousar colocar-se de plantão para proteger o cadáver do irmão. Não teria, aliás, escapado à escuridão do destino, se Hefesto não o tivesse protegido, escondido nas trevas, para que todo o sacerdote idoso não fosse acometido pela dor. Os cavalos é que o magnânimo filho de Tideu arrebatou, dando-os aos companheiros para levarem até às côncavas naus. Quando os magnânimos troianos viram os filhos de Dares, um em fuga e outro chacinado ao lado do carro, desanimou-se o coração de todos. Porém, Atena de olhos garços pegou na mão de Ares, furioso, e assim lhe dirigiu a palavra. Ares, Ares, flagelo dos mortais, sanguinário e derrubador de muralhas, e se deixássemos agora os troianos e os aqueus a combater, seja deles qual for a quem Zeus Pai quer conceder a glória, pela nossa parte cedamos, evitando deste modo a ira de Zeus. Assim dizendo, conduziu Ares furioso para longe da batalha. Sentou na ribeira arenosa do rio Escamandro, enquanto os Dânaos punham em fuga aos troianos. Cada um dos combatentes matou um homem. Primeiro Agamemnon, soberano dos homens, atirou do seu carro o possante Ódio, o chefe dos Alizonas. Nele, o primeiro a fugir, acertou-lhe com a lança nas costas, no meio dos ombros, empurrando-o até sair pelo peito. Tombou com um estrondo e sobre ele ressoaram as armas. De seguida, Idomeneu matou Festo, filho de Bor, o Meónio, que viera de Terna de férteis sulcos. Atingiu o famoso lanceiro, Idomeneu, com a sua grande lança, quando subia para o carro no ombro direito. Caiu do carro e tomou a escuridão detestável. Despiram das suas armas os escudeiros de Idomeneu. E Escamandrio, filho de Estrófio, ergueu-te na caça. Foi morto pela lança pontiaguda do Atrida Menelau, ele o excelente caçador. A própria Artemis lhe ensinara a matar todas as criaturas que nas montanhas nutrem as florestas. Mas nada lhe serviu agora a Artemis, a Acheira, nem a perícia com o arco, em que antes fora excelente. Mas o Atrida Menelau, famoso lanceiro, acertou-lhe com a lança nas costas enquanto fugia, no meio dos ombros, empurrando-a até sair pelo peito. Tombou de cara no chão e sobre ele ressoaram as armas. E Meríonos matou Férculo, filho de Tecton, filho de Harmon, cujas mãos sabiam fabricar toda a espécie de espantoso artefacto. É que muito o tinha estimado Palas Atena. Fora ele quem construíra para Alexandre as naus iniciadoras dos males, que para todos os troianos criaram a desgraça, assim como para ele próprio, visto que desconhecia os oráculos dos deuses. Perseguiu Meríonos. Quando o apanhou, despassou-lhe a nádega direita. A ponta da lança atravessou a bexiga completamente, penetrando debaixo do osso. Ele caiu dos joelhos e encobriu a morte. Imes matou Pedeu, filho de Antenor, filho legítimo, embora tivesse criado a divina Tiane de forma igual aos queridos filhos, para agradar ao marido. Dele se aproximou o filho de Fileu, famoso lanceiro, atingindo-o com a lança afiada no nervo do pescoço, e o bronze cortou por completo a língua debaixo dos dentes. Tombou no pó e seus dentes morderam a friança do bronze. Eurípulo, filho de Evnor, matou o divino Hypsenor, filho do altivo do Ópion, a quem fizeram sacerdote os Camandro, honrado pelo povo como um deus. Contra ele, investiu Eurípulo, glorioso filho de Evnor, quando fugia à sua frente e a meio da corrida lhes feriu um golpe no ombro com a espada, decepando-lhe o braço pesado. O braço caiu ensanguentado por terra, e, sobre os seus olhos, caíram a morte púrpura e o destino ingente. Assim se esforçavam eles na labutação da refrega. Quanto ao Tidida, não perceberias a que lado pertencia, se era com os troianos a sua camaradagem ou com os aqueus. É que ele irrompia pela planície, semelhante ao rio no auge da torrente invernosa, cujo caudal arrasta aos diques.
Não contém as barreiras dos diques, nem os muros das viçosas vinhas, contém o rio que se precipita de repente, quando o impele a chuva de Zeus, ficando assim destruídas muitas e belas obras dos homens. Deste modo, pelo Tidida, eram desbaratadas as falanges dos troianos. Não resistiam, apesar de serem em número maiores. Quando, porém, o avistou o glorioso filho de Licão, irrompendo pela planície e desbaratando as falanges, depressa retesou contra o Tidida o seu arco recurvo e disparou com pontaria certeira contra o ombro direito, no topo da couraça. Atravessou a seta amarga, penetrando por completo. A couraça ficou salpicada de sangue. Por cima dele gritou alto e glorioso, filho de Licão. Levantai-vos, magnânimos troianos, chicoteadores de cavalos. Foi atingido o melhor dos aqueus, e não julgo que ele aguente por muito tempo a flecha poderosa, se na verdade me incitou o soberano filho de Zeus, quando parti da Lícia. Assim falou, ufanou-se, mas ao outro não subjugou a seta veloz, mas recuou e posicionou-se junto dos cavalos e do carro e dirigiu a palavra a Esteneu, filho de Capaneu. Levanta-te, valoroso filho de Capaneu, e desce do carro para me arrancares do ombro a seta amarga. Assim falou, e Esterno saltou do carro para o chão, em pé a seu lado, arrancou do ombro a seta veloz. Mas através da túnica flexível jaculou o sangue. Então fez uma prece, Diomedes, excelente em auxílio. Escuta, ó Tritona, filha de Zeus, detentor da Égide. Se alguma vez ao lado do meu pai te posicionaste benévola, na furiosa refrega, do mesmo modo sê-me agora favorável. Concede-me que mate aquele homem, que ele entre no raio da minha lança. Ele que antes me feriu, declarando que eu não veria por muito tempo a luz brilhante do sol. Assim falou rezando, e ouviu Palas Atena, tornando-lhe os membros mais leves os pés e as mãos, postando-lhe junto dele, dirigindo-lhe palavras aprechegadas de asas. Tem coragem, ó Diomedes, e luta contra os troianos. No teu peito eu coloquei a força do teu pai, a força inquebrantável que tinha Tideu, cavaleiro portador de escudo, e tirei da frente dos teus olhos a bruma que lá pairava, para que conheças bem quem é Deus e quem é homem. Por isso, se vier ao teu encontro algum Deus para detestar, não combatas de modo algum contra os outros deuses imortais, a não ser que Afrodite, filha de Zeus, entre na refrega. A ela poderás ferir com o bronze afiado. Tendo assim falado, partiu Atenas de olhos garços. O Tidida voltou de novo a imiscuir-se entre os combatentes da frente. E embora antes estivesse desejoso de combater os troianos, agora sentia 3 vezes mais força, como o leão ao qual no campo o pastor feriu, quando saltou por cima da vedação do curral das ovelhas, mas não venceu. Avivou-lhe antes a força, mas de seguida não lhe faz frente. Metendo-se dentro dos estábulos, o rebanho aterrorizado, e empilhadas ficam as ovelhas, umas ao lado das outras. Porém, o leão salta na sua fúria para fora do curral. Assim, no meio dos troianos, se imiscuía o possante Diomedes. Foi então que matou Astino e Hiperon, pastor do povo. A um atingiu por cima do mamilo com a lança de bronze e a ponta. Ao outro desferiu com a espada possante um golpe no ombro, decepando-lhe o ombro do pescoço e das costas. Deixou-os onde estavam e pôs-se a perseguir Abante e Políodo, filhos de Eridamante, idoso e intrépido de sonhos. Porém não regressaram, para o ancião lhes interpretar os sonhos. Ambos foram mortos pelo possante Diomedes. Depois nasceram Santo e Tono, filhos de Fénopes, ambos bem amados. Ao pai oprimia a dolorosa velhice, e não gerou outro filho a quem deixar os seus haveres. Ali os matou Diomedes, privando-os a ambos da vida amada, deixando o pai deles a pranto e o luto doloroso, uma vez que não permaneceram vivos para que o pai os recebesse no seu regresso, pelo que os outros familiares dividiram a fortuna. Depois atirou-se aos 2 filhos de Príamo, filho de Dardan, que seguiam no mesmo carro, Equemon e Crómio. Tal como o leão que salta no meio dos 2 bois e parte o pescoço de uma vitela ou de uma vaca a pastarem na verdura silvestre. Assim, a ambos lançou do carro do filho de Tideu à revelaria deles, e de modo humilhante, despindo-os depois das suas armas. E os companheiros deu os cavalos para levarem para as naus. No entanto, avistou Enéas a desbaratar as fileiras de homens. Caminhou por entre a refrega e pelo arremasso de lanças, à procura do divino Pândaro, a ver se o encontrava. Encontrou o possante e irrepreensível filho de Licão, e falando-lhe cara a cara lhe disse estas palavras. Pândaro, onde estão o teu arco, as setas apetrechadas de asas e a tua fama? Nisso não há aqui homem que contigo rivalize, nem há Lício que afirme ser melhor acheiro que tu. Mas dispara agora uma seta contra aquele homem, ele levando as mãos a Zeus. Seja ele quem for, que assim prevalece e tantos males pratica contra os troianos, pois há muitos já deslaçou os joelhos. Se é que não é um deus irado contra os troianos, eclorizado por causa de sacrifícios. Pesada é a cólera de um deus. A ele deu resposta o glorioso filho de Lincoln. Enéas, conselheiro dos troianos vestidos de bronze.
É ao fogoso Tidida que em tudo o assemelho, reconhecendo-o pelo escudo, pelo penacho do elmo e observando os seus cavalos. Não sei ao certo se é um deus, mas se ele é o homem que digo, o fogoso filho de Tideu, não é sem a ajuda de um deus que assim tresvaria, mas tem perto um dos deuses imortais, com os ombros envoltos em nuvens, que desviou dele a seta veloz quando o atingiu. Pois já contra ele disparei uma seta e acertei-lhe no ombro direito, atravessando-lhe por completa a couraça. E pensava eu que o lançaria no Hades. Contudo, não o subjuguei. Na verdade, é um deus irado. Além de que não tenho cavalo, nem carro em que pudesse montar. Embora no palácio de Licaon estejam 11 belos carros, novos em folha, recém-construídos, cobertos de panos. E junto de cada um está a respectiva parelha de cavalos, mastigando a branca cevada e a espelta. Muitas coisas me recomendou o velho lanceiro Licaon no palácio bem construído, quando para aqui vim. Mandou-me vir montado com cavalos e carros para liderar os troianos nos fortes combates, mas não lhe obedeci. Muito mais proveitoso teria sido, querendo poupar os cavalos que não lhes fosse faltar alimento no meio desta multidão de homens, habituados a comer quando queriam. Por isso os deixei e vim para Ilion como peão, confiante no meu arco, mas não me parece que me sirva de grande coisa. Pois ainda agora disparei contra 2 comandantes, contra o Tidida e contra o Atrida, e a ambos o meu disparo causou de certo o derrame de sangue, mas o que fiz foi incitá-los ainda mais. Desafortunadamente, tirei do prego o arco recurvo no dia em que vim para a agradável Ilion como comandante dos troianos para fazer um favor ao divino Heitor. Mas se eu regressar a casa e vir com os olhos a minha pátria, a minha esposa e o meu alto palácio, que logo outro homem me corta a cabeça. Se eu não quebro este arco com as mãos e o atiro ao fogo, pois para mim não tem mais utilidade que o vento. Respondeu-lhe então Enéas, comandante dos troianos. Não fales assim. As coisas não mudaram de feição até que nós dois, com um carro e cavalos, enfrentemos aquele homem e o ponhamos à prova nas armas. Mas agora sobe tu para o meu carro, para que vejas como são os cavalos de Troz, que pela planície sabem correr com rapidez, seja em perseguição ou em debandada. Ambos nos levarão a salvo para a cidade, se de novo Zeus outorgar a glória de Diomedes, filho de Tideu. Mas pega tu agora no chicote e nas rédeas reluzentes. Serei eu a desmontar do carro para combater. Ou então, enfrenta-o tu, e eu ocupar-me-ei dos cavalos. A ele deu resposta ao glorioso filho de Licaon. Enéas, segura tuas rédeas e conduz os teus cavalos. Puxarão melhor o carro curvo com o condutor habitual, se der o caso termos de fugir do filho de Tideu. Que eles não se descontrolem, espantados, recusando-se a levar-nos para longe da guerra, por sentirem falta da tua voz. Pelo que contra nós se lançaria o magnânimo filho de Tideu, e nos mataria, levando depois os cavalos de caso que não ofendido. Se tu próprio a conduzir o teu carro e os teus cavalos, e eu responderei à investida dele com a lança contiguda. Assim dizendo, subiram para o carro embutido, e contra Tidida conduziram com afinco os cavalos velozes. Viu Externo, glorioso filho de Capaneu, e logo disse ao Tidida palavras apetechadas de asas. Tidida Diomedes, que encantas o meu coração, vejo 2 homens possantes avançando para te combater, ambos dotados de força desmesurada. Um deles é bom archeiro, Pândaro, que declara além do mais ser filho de Licaon. O outro é Enéas, que do irrepreensível Anquises declara ser filho, ele que tem como mãe a deusa Afrodite. Sedamos, pois, montados no carro, e não te lances através da linha da frente, para que não percas a vida amarga. Fintando com o sobrolho carregado, respondeu o forte Diomedes. Não me fales em medrosas retiradas, pois não me convencerás. Não faz parte da minha natureza combater escondido, nem rebaixar-me perante outros. A minha vontade é firme, recuso-me a montar no carro. É da maneira que estou, que irei ao encontro deles. Palas Antena não me deixa tremer. Quanto a eles, não os levarão os cavalos velozes de junto de nós, a eles 2, mesmo que um deles consiga fugir. E outra coisa te direi, e tu guarda no teu coração. Se Atena, a deusa dos muitos conselhos, me conceder a glória de os matar aos 2, tu deverás aguentar aqui os cavalos velozes, atando as rédeas ao rebordo do carro, e lança de seguida aos cavalos de Enéas, e conduzi-los de junto dos troianos para aqueus de belas Cnémides. Pois eles são da raça dos 14 deuseus que vi ao longe como recompensa pelo filho, Ganimedes, porquanto eram eles os melhores de todos os cavalos debaixo da aurora e do sol. Desta raça furtou descendência em Quinces, senhor dos homens, deixando cobrir as suas éguas, sem que Laomedonte se apercebesse. Destas éguas nasceram no palácio 6 poldros, ficou ele com 4 deles, para criar nas manjedouras. Mas ofereceu 2 a Enéas, congeminador de bandadas. Se apanhássemos estes cavalos, ficaríamos com fama excelente. Eram estas as palavras que diziam um ao outro, e depressa se aproximaram dos outros 2 que conduziam os cavalos velozes. O primeiro a falar foi o filho glorioso de Licaon. Filho do altivo Tideu de coração possante e fogoso, na verdade não te subjugou a minha célere flecha, seta amarga, mas agora tentarei atingir-te com a lança, se eu conseguir. Assim falando, apontou e arremessou a lança de longa sombra. A
acertando no escudo de Tidida, e através do escudo penetrou a bronze e a ponta, atingindo o colete. Por cima dele, gritou bem alto o glorioso filho de Licaon. Foste atingido no baixo ventre, pelo que não julgo que muito tempo aguentarás. E acima desta glória. Sem receio, lhe deu resposta o possante Diomedes. Atiraste ao lado. Não acertaste. Porém, não penso que vós dois desistireis, até que um ou outro, tombando, farto de sangue o deus Ares, guerreiro do escudo de cabedal. Assim falando, atirou a lança, e Atena guiou-a até ao nariz, entre os olhos de Pândaro. Penetrou através dos alvos dentes. O bronze renitente cortou a língua pela raiz e a ponta da lança saiu por baixo, pela base do queixo. Tombou do carro e ressoaram por cima dele as armas reluzentes e faiscantes. Desviaram-se para o lado os cavalos velozes, e foi aí que o deixaram a força e a vida. Porém Enéas saltou para o chão, segurando o escudo e a lança comprida, receou-se de que os aqueus arrastassem o cadáver, posto de plantão por cima de Pândaro, como um leão confiante na sua força, segurando à frente o escudo e a lança, pronto a matar quem tentasse pegar no cadáver. Emitiu um grito medonho, mas o Tidida com a mão pegou numa rocha, coisa tremenda, que nem 2 homens levantariam dos mortais de hoje. Sem dificuldade, a levantou só. E com ela atingiu Enéas na anca, no sítio onde a coxa se junta à anca, ouço que os homens chamam a taça. Isto laçou a taça, lacerando também ambos os tendões. A rocha lacerando rasgou-lhe a carne. O herói caiu de joelhos e, com a mão possante, se rescou contra a terra. A escuridão da noite veio cobrir-lhe os olhos. E agora teria perecido Enéas, soberano dos homens, se Arguta não se tivesse apercebido, a filha de Zeus, Afrodite, sua mãe, que o concebeu para Anquises quando ele tratava do gado. Em torno do filho amado lançou ela os alvos braços, estendendo à frente dele uma prega da sua veste resplandecente como barreira contra os projéteis. Não fosse algum dos dânaos, de rápidos poldros, arremessar-lhe bronze contra o peito e roubar-lhe a vida. Levou ela então o filho amado para longe da guerra. Mas o filho de Capaneu, não ouvido as recomendações que lhe fizera Diomedes, excelente em auxílio, manteve os próprios cavalos de casco não fendido, longe da refrega, atando as rédeas ao rebordo do carro, e lançou-se em direção aos cavalos de belas crinas de Enéas, para os levar dentre os troianos, para os aqueus de belas Cnémides. Deu-os ao querido companheiro Deipilo, que entre todos da sua idade ele mais estimava pela consonância de espírito. Deu-lhes para ele ser Deles para ser ele a levá-los até às côncavas naus. O herói montou então no seu carro e pegou nas rédeas resplandecentes, e depressa conduziu os cavalos de fortes cascos em demanda do Tidida. Mas ele perseguiu a deusa Cipris com o bronze afiado, sabendo que ela era uma deusa débil e não uma das deusas que se impõem no meio das guerras dos homens. Não era Atena, nem Énio, saqueadora de cidades. Mas quando chegou ao pé dela, após tê-la perseguido por entre a multidão, foi então que o filho do magnânimo Tideu lhe feriu a superfície da mão, delicada, com o bronze afiado, e de imediato a lança lacerou a carne, através da veste ambrosial que as próprias graças lhe tinham tecido, na parte do pulso, acima da palma da mão. Jorrou o sangue imortal da deusa, o icor, que tem seu fluxo nos deuses bem-aventurados. É que eles não comem pão nem bebem o vinho frisante, e por isso são exangues e têm o nome de imortais. A deusa gritou alto e deixou cair o filho, mas tomou nos seus braços Febo Apolo e envolveu numa nuvem escura, não fosse alguns dos danos de rápidos poltros, arremessar-lhe bronze contra o peito e roubar-lhe a vida. Mas gritando alto, lhe disse Diomedes, excelente em auxílio: Afasta-te, ó filha de Zeus, da guerra e da refrega. Não te basta iludir das mulheres na sua debilidade? Mas se pretendes entrar na guerra, penso que a guerra te fará estremecer, só de ouvires falar dela de longe. Assim falou, e ela partiu desesperada, em grande aflição. Foi ir de pés como o vento que a levou da liça, acabrinhada de dores. Até a linda pele se escurecia. De seguida, à esquerda da batalha, encontrou sentado Ares furioso, a lança reclinada contra uma nuvem. Ali estavam os seus cavalos velozes. Caindo de joelhos, logo implorou Afrodite ao querido irmão, que lhe emprestasse os cavalos com adereços de ouro. Querido irmão, acode-me e dá-me os teus cavalos, para que possamos chegar ao Olimpo, onde fica a sede dos imortais. Estou muito aflita por causa da ferida infligida por um homem mortal, o Tidida, que neste momento até contra Zeus Pai combateria. Assim falou, e Ares deu-lhe os cavalos com adereços de ouro. Ela subiu para o carro, desesperada no seu coração, e para junto dela subiu Íris, que com as suas mãos pegou nas rédeas. Com o chicote incitou os cavalos, que não se recusaram a correr, e depressa chegaram à sede dos deuses, o escarpado Olimpo. A um dos cavalos referiu a rápida Íris de pés como o vento, soltando-os do carro. À sua frente atirou o pasto ambriosal. Mas a divina Afrodite lançou-se sobre os joelhos de Dione, sua mãe, e ela, do seu lado, abraçou a filha. E, acariciando-a com a mão, falou-lhe pelo nome.
Querida filha, quem entre os deuses celestiais te tratou tão depravadamente como se andasse a claras a praticar o mal? E ela deu resposta a Afrodite, deusa dos sorrisos. Feriu-me o filho Tideu, o altivo Diomedes, porque eu afastava da guerra o meu filho amado, Enéas, que me é de longe o mais caro de todos. Pois não é entre troianos e aqueus o combate tremendo, mas já os dânaos combatem contra os deuses imortais. Então lhe deu resposta Dione, divina entre as deusas. Aguenta, querida filha, e refreia-te. Apesar do que sofres, muitos de nós que no Olimpo temos nossa morada já sofremos às mãos dos homens, por queremos dar tristes dores uns aos outros. Sofreu Ares quando Oto, Hipocente e Fialtes, filhos de Alueu, o aprenderam com fortes correntes. 13 meses ficou preso num jarro de bronze. Então teria parecido Ares que da guerra se não sacia, se a madrasta deles, a lindíssima Eribeia, não tivesse avisado Hermes. Foi ele que às escondidas tirou Ares, já desesperado, pois as correntes o esmagavam. Também sofreu Hera, quando o pesante filho do anfitrião a atingiu no seio direito com uma flecha de farpa tripla. Tomou nessa altura uma dor impossível de acalmar. Além destes, sofreu uma seta veloz o monstruoso Hades, quando o mesmo homem, filho de Zeus, detentor da égide, o atingiu em pilos no meio dos mortos, entregando-o à dor. Hades dirigiu-se ao palácio de Zeus no Alto Olimpo, sofrendo no coração, trespassando de dores. É que a seta entrara-lhe pelo ombro enorme e atormentara-lhe o espírito. Aplicou-lhe Peon fármacos anuladores do sofrimento e curou-o. Na verdade, não tinha têmpera de homem mortal. Homem duro, urdidor de torpezas, incapaz de avaliar os torpes atos, visto que com as suas setas fez sofrer os deuses que o Olimpo tem. Mas contra ti o incitou Atena, a deusa de olhos garços. Insensato, pois em seu espírito não sabe o filho de Tideu, que não dura muito tempo quem contra os deuses combate. Nem os filhos pequenos sentarão tagarelando ao seu colo quando ele regressar da guerra e da tremenda refrega. Por isso que o Tidida, agora muitíssimo possante, se acautele. Não vá lutar contra ele alguém mais forte que tu, para que a Galeia, filha sensata de Adrasto, não acorde. Do sono toda a casa com os seus lamentos, chorando pelo marido legítimo, o melhor daqueus. Ela que é a esposa robusta de Diomedes, domador de cavalos. Assim falou, e com ambas as mãos limpou o ícor do braço. O braço melhorou e as dores profundas acalmaram, mas ao olharem para ela tentaram Atena e Hera provocar Zeus Crónida com palavras mordazes. Quem tomou a primeira palavra foi Atena, de olhos garços. Zeus pai, ecolorizar-te-ás em relação àquilo que eu disser? Na verdade, Cipris tem estado a incentivar uma das mulheres aqueias a seguir os troianos, a quem ela tanto estima. E ao acariciar uma dessas aqueias de belos vestidos, na dourada pregadeira, arranhou Afrodite a sua mão delicada. Assim falou, sorriu o pai dos homens e dos deuses, e chamando a dourada Afrodite, assim lhe disse: A ti, querida filha, não te são dados os fortes guerreiros. Ocupa-te antes com os fortes do desejo no casamento, que estas coisas digam respeito ao célebre Ares e Atena. Enquanto deste modo diziam estas coisas entre si, contra Enéas investiu Diomedes, excelente auxílio, embora soubesse que ele estava nos braços de Apolo. Mas nem perante o grande Deus sentia reverência, sempre desejoso de matar Enéas para o despir das belas armas. 3 vezes se lançou com vontade de o matar, e 3 vezes o repeliu Apolo com o escudo reluzente. Mas quando pela 4ª vez se lançou como um deus, com um grito terrível, e falou a Apolo que age de longe. Pensa, ó Tidida, e cede. Não queiras pensar coisas iguais às que pensam os deuses, pois não é a mesma raça, dos deuses imortais e a dos homens que caminham sobre a terra. Assim falou. E a Tidida afastou-se um pouco para trás, para evitar a cólera de Apolo que acerta ao longe. E para longe da refrega foi Enéas levado por Apolo, para a Sacra Pérgamo, onde lhe fora construído o templo. Foi Ecleto e Ártemis, a archeira, o curaram e glorificaram no grande santuário. Porém, Apolo do Arco de Prata formou um fantasma igual ao próprio Enéas e armado do mesmo modo. E em redor do fantasma os troianos e divinos aqueus golpearam as fivelas de cabedal em torno dos peitos uns dos outros, os escudos redondos e os coros franjados. Então, a Ares furioso dirigiu a palavra a Febo Apolo. Ares, flagelo dos mortais, sanguinário derrubador de muralhas, entrando tu próprio na refrega, não quererás de lá tirar este homem, o Tidida, que neste momento até contra Zeus pai combateria. Cipris feriu ele primeiro de perto no pulso do braço, e depois lançou-se contra mim mesmo, igual a um deus. Assim falando, sentou-se na maior elevação de Pérgamo, ao passo que Ares maligno entrou pelas fileiras dos troianos, semelhante ao célebre Acamante, condutor dos Trácios, e aos filhos de Príamo, criados por Zeus, assim clamou: Ó filhos de Príamo, rei criado por Zeus, até quando permitireis que a hoste seja assassinada pelos aqueus? Assim, quando estiverem a combater junto aos portões bem construídos, jaz um homem que honrávamos como um heitor divino, Enéas, filho do magnânimo Anquises. Salvemos do estrupido o valente companheiro. Assim dizendo, incitou a força e a coragem de cada um. Foi então que Sarpedon repreendeu o heitor divino.
Heitor, onde está a força que tinhas antigamente? Afirmavas que sem hostes nem aliados defenderias sozinho a cidade, com os teus irmãos e cunhados. Pois agora nenhum deles consigo ver nem descortinar, mas amedrontaram-se como cães receosos de um leão. Nós é que estamos a lutar, nós é que somos os aliados. Na verdade, embora aliado, para aqui vim de muito longe. Pois longe é Alícia, junto dos turvelinhos do Chanto, aonde deixei a esposa amada e meu filho ainda pequeno. E muitos ares, quais cobiça, quem deles está privado. Todavia incito os vícios e, pela minha parte, sou desejoso de lutar contra um homem. Embora aqui não possua eu nada que os aqueus pudessem carregar ou levar para longe. Mas tu estás aí parado, nem ordenas às outras hostes que se detenham para proteger as suas mulheres. Como que tomados pela trama de um fio inelutável, oxalá não vos tornais espólio e presa dos homens inimigos, esses que depressa destruiriam a vossa cidade bem habitada. É a ti que cabe velar por tudo isto dia e de noite, suplicando os comandantes dos famigerados aliados, que jamais arredam pé para evitares uma forte censura. Assim falou Sarpedon, e as palavras morderam o espírito de Heitor. E logo do seu carro saltou armado para o chão, brandindo 2 lanças afiadas, percorreu todo o exército, incitando ao combate. E levantou o fragor tremendo de refrega. Reagruparam-se as tropas e posicionaram-se de fronte daqueus, mas os argivos, cerrados, não desarmaram nem se acobardaram. Tal como o vento dispersa o joio nas eiras sagradas de homens peneireiros, na altura em que a loira de Méter separa o trigo do joio entre as rajadas de vento e os montes de joios se embranquecem, assim os aqueus se embranqueciam por causa da nuvem de pó, que no seu meio o percutir das patas dos cavalos fazia subir até ao céu de bronze, ao juntarem-se de novo na contenda. Os aurigas viravam os cavalos, levaram em frente a força das mãos, porém com a noite escondeu Ares furioso o combater para favorecer os troianos, lançando-se por toda a parte. E assim obedeceu aos comandos de Febo Apolo, deus da espada de ouro, que incumbiria de acordar o espírito dos troianos, quando observou Palas Atenas a retirar-se, pois era ela que prestava auxílio aos Dano. E o próprio Apolo levou Enéas para fora do seu rico santuário, e lançou força no coração do pastor do povo. Postou-se então Enéas no meio dos companheiros, que se alegraram ao verem-no vivo, incólume e detentor de força valente, mas sobre nada o interrogaram. Não o permitia outro esforço, que o deus do arco de prata levantava com Ares, flagelo dos mortais, e a discórdia sempre furibunda. Por seu lado, os 2 agentes, e Ulisses e Diomedes, incitavam os danos a combater, e eles próprios não se amedrontaram com a violência e as investidas dos troianos, mas permaneceram como o nevoeiro que o Crónida, quando não há vento, faz destacar nos pincas das montanhas, imóvel, quando dorme a força do Bóreas e dos outros ventos furiosos que as nuvens sombrias dispersam por todo o lado com rajadas estridentes. Assim estacaram os danos sem medo dos troianos. E eu, Atrida, percorreu a hoste, dando muitas ordens. Amigos, sede homens e assumirai-vos de vossos corações aguerridos, tendo vergonha uns dos outros nos potentes combates. A maior parte dos homens com vergonha não morre, mas salva-se. Porém, dos que fogem, não vem renome nem vantagem. Falou e depressa arremessou a lança. Atingiu um varão dianteiro, companheiro do magnânimo Enéas, Deiconte, filho de Pérgaso, a quem os troianos honravam como aos filhos de Príamo, porque se prestava rápido a um combate entre os dianteiros. Foi ele que o poderoso Agamemnon atingiu no escudo com a sua lança, mas o escudo não deteve a lança, que atravessou o bronze, penetrando através do cinturão no baixo ventre. Trombou com o estrondo e sobre ele ressoaram as armas. Então Enéas abateu 2 campeadores excelentes dos Dânaos, e os filhos de Diócne, Creton e Orsíloco, cujo pai vivia nas bem fundadas Veras, homens ricos de sustento, da raça de rio Alfeu, que fluiu, na sua amplidão, através da terra dos Pílios, o que gerou Orsíloco para ser soberano de muitos homens. Orsíloco gerou o magnânimo Diocles, e de Diocles nasceram filhos gêmeos, Creton e Orsíloco, bons conhecedores de toda a espécie de combate. Quando ambos chegaram à idade viril, seguiram com os argivos nas escuras naus para Ilion, de belos cavalos, no intuito de conseguirem honra para os Atridas, Agamemnon e Menelau. Mas a ambos naquela terra cobriu o termo da morte. Tal como 2 leões nos píncaros das montanhas são alimentados pela mãe nas brenhas da funda floresta. E ambos arrebatam vacas e robustas ovelhas, dando cabo dos cercados dos homens, até que eles próprios são abatidos às mãos dos homens com o bronze afiado. Assim foram estes 2 subjugados pelas mãos de Enéas, e tombaram como se fossem altos pinheiros. Mas ao tombarem, deles compadeceu Menelau, dileto de Ares, atravessou as filas dianteiras armado de bronze cintilante, prendido a lança, e Ares incitou-lhe a força com esta tensão, para que fosse subjugado pelas mãos de Enéas. Viu o Antíloco, filho de magnânimo Néstor, e atravessou as filas dianteiras,
pois receava que pelo pastor do povo não fosse sofrer algo, anulando-lhes o seu esforço totalmente. Ambos tinham os braços e as lanças pontiagudas estendidas um contra o outro, desejosos de combater, mas muito perto se postou Antíloco do pastor do povo. Enéas não permaneceu, rápido guerreiro embora fosse, quando viu os dois homens juntos um do outro. Porém, ele, tendo arrastado os mortos para a hoste dos aqueus, atiraram os desgraçados para os braços dos companheiros, voltando eles próprios para pelejar entre os dianteiros. Foi então que ambos abateram Pilemes, igual de Ars, comandante dos magnânimos escudeiros Paflagónios. Feriu em Risto o Atrida, o famoso lanceiro Menelau, com a lança, acertando-lhe na clavícula, e Antíloco atirou contra Midon, seu escudeiro, e Auriga, valente filho de Atmínio, que virava os cavalos de casco não fendido, acertando no cotovelo com uma pedra. Das mãos lhe caíram na poeira as rédeas, brancas como marfim. Lançou-se então Antíloco, e enterrou-lhe a espada na fronte. Do carro bem construído caiu de cabeça arfante, na poeira, em cima da testa e dos ombros. Muito tempo ali ficou, pois calhara cair em areia funda, até que com os seus coices os cavalos o derrubaram, chicoteou-os Antíloco e conduziu-os para a hoste dos aqueus. Viu-os Heitor por entre as fileiras e investiu contra eles, gritando. Com ele seguiram as falanges dos troianos vigorosas. Conduziu os Ares e a soberana Enio, ela que traz o tumulto ignominioso da chacina. E Ares segurava nas mãos uma lança monstruosa, deslocando-se ora à frente, ora atrás de Heitor. Ao vê-lo estremeceu Diomedes, excelente em auxílio. Tal como o homem que atravessa uma grande planície estaca desamparado ante o curso impetuoso do rio a fluir para o mar e recua ao ver o rio fervilhante de espuma. Assim, naquele momento recuou Tidida, falando à hoste. Amigos, como admirávamos o divino Heitor, por ser lanceiro e guerreiro corajoso. Está sempre a seu lado um Deus, que afasta a desgraça, como agora Ares, semelhante a um homem mortal. Mas cedei, sempre de rosto voltado para os troianos. Contra os deuses não queirás combater pela força. Assim falou, e eles se aproximaram de perto dos troianos. Foi então que Heitor matou 2 homens conhecedores da peleja, ambos montados no seu carro, Nestes e Enquilo. Deles, ao tombarem, se compadeceu Ajax, filho de Telamon. Aproximou-se de muito perto e arremessou a lança brilhante. Atingiu Ânfio, filho de Célope, que vivia em peso de homem grande, de grande fortuna e propriedades. Mas o destino levou para prestar auxílio a Príamo e a seus filhos. E ele atingiu Ajax, filho de Telamon, no cinturão. No baixo vento se fixou a lança de longa sombra e tombou com um estrondo. Precipitou-se Ajax, glorioso, para o despir das armas, mas os troianos sobre eles vazaram lanças pontiagudas e reluzentes. Muitas delas receberam o seu escudo. Apanhando o calcanhar no cadáver, dele tirou a lança de bronze, mas não conseguiu despir dos ombros as belas armas, oprimido como estava por causa dos dardos. Receava a possante defesa dos altivos troianos, pois muitos e valentes o atacavam com as suas lanças. E embora ele fosse alto, potente e soberbo, repeliram-no, e ele teve de ceder e recuar. Assim se esforçavam eles na labutação da refrega. Porém, Atulpolmo, filho de Herácles, alto e viril, impeliu contra Sarpedon, divino destino ilutável. E quando estavam já perto, avançando um contra o outro, o filho e o neto de Zeus, que comandam as nuvens, foi Tulpolmo o primeiro a falar, assim dizendo: Sarpedon, conselheiro de Lícios, por que te vês obrigado a andar por aí encolhido, homem inexperiente do combate? Mentem os que proclamam filho de Zeus, tendor da égide, visto que és muito inferior àqueles varões que dentre os homens antigos foram gerados por Zeus. De outra têmpora dizem ter sido a força de Herácles, meu pai, ousado guerreiro de coração de leão, que outrora aqui veio pelos cavalos de Laomedonte, só com 6 naus e menor número de homens. Saqueou a cidade de Ilion e causou desolação nas suas ruas. Mas o teu coração é de cobarde, e o teu povo sucumbirá. Não penso que para os troianos tu serás um baluarte, por teres vindo da Lícia. Mesmo que fosses mais forte, mas por mim, subjugado, passarás os portões do Hades. A ele deu resposta Sarpedon, comandante dos Lícios: Tlepólamo, na verdade, teu pai arrasou a sacra Iliane. Devido aos desvarios daquele homem, o altivo Laomedonte, que repreendeu com palavras ásperas quem bem o servira, e não lhe deu as éguas, pelas quais ele de longe aqui viera. A ti declaro eu, que a morte e os curtos destinos chegarão por meu lavor. Pela minha lança subjugado, trar-me-ás a glória, ao Hades de nobres polvos, a tua alma. Assim falou Sarpedon. Por sua vez, a lança de Freixo elevou Tulpolmo, e das mãos de ambos ao mesmo tempo voaram as lanças compridas. No meio do pescoço lhe acertou Sarpedon, e a ponta dolorosa atravessou-o por inteiro. A escuridão da noite veio cobrir-lhe os olhos, mas com a sua lança comprida acertara Tulpolmo na coxa esquerda de Sarpedon. Furiosa penetrou a ponta, ferindo o osso, mas ainda ao pai afastou dele a desgraça. Os divinos companheiros de Sarpedon, igual dos deuses, levaram-no da batalha. Passava-lhe ao arrastar-se a lança comprida,
pois a ninguém ocorreu o pensamento de lhe arrancar da coxa a lança do freixo, para que estavam apressados, de tal modo se esforçavam para lhe o que De outro lado, levaram Telepolo os aqueus de belas Némides para longe da batalha. Apercebeu-se o divino Ulisses, de ânimo paciente, e enfureceu-lhe do seu querido coração. De seguida, refletiu do espírito e no coração se haveria primeiro de perseguir o filho de Zeus, que troveja das alturas, ou se deveria antes tirar a vida a muitos excedentes os lícios. Mas ao magnânimo Ulisses não estava destinado que ele fosse a matar o possante filho de Zeus com o bronze afiado. Por isso, para a multidão dos lícios lhe desviou a mente Atena. Então matou Céran, e Alastor, e Crómio, e Alcândro, e Álio, e Noémon, e Pritânis. E mais lícios teria abatido o divino Ulisses, se rápido se não tivesse apercebido Heitor do elmo faixante. Atravessou as filas dianteiras, armado de bronze cintilante, levando o terror aos dánaos, alegrou-se com a sua vinda Sarpedon, filho de Zeus, e dirigiu-lhe numa palavra comovente. Filho de Príamo, não me deixes aqui jazendo como presa para os dánaos, mas acode-me, que depois me abandone a vida na vossa cidade, visto que já não deverei regressar a casa e à minha querida pátria, para alegrar minha esposa, amada, e o meu filho pequeno. Assim falou, nada respondeu Heitor do elmo faiscante, mas apressou-se desejoso e o mais rapidamente possível repelir os argivos e a muito deles tirar a vida. Seus divinos companheiros sentaram-se a Pédon, igual dos deuses, debaixo de um lindíssimo carvalho de Zeus, detentor da égide, e da sua coxa extraiu a lança de freixo o possante Pélagon, que era o seu querido companheiro. Perdeu os sentidos e uma névoa se derramou sobre os seus olhos, mas depois voltou a si e o sopro do Bóreas o reanimou, ele que deploravelmente expirara a vida. Porém, sob o ímpeto de Ares e de Heitor, equipado de bronze, os argivos nem volviam em direção às escuras naus, nem mantinham a posição no combate, mas iam recuando cada vez mais, assim que ouviram estar Ares entre os troianos. A quem mataram então primeiro? A quem em último lugar? Heitor, filho de Príamo, e o bronze Ares. Teutrante, igual dos deuses, e o hipípico estribeiro Orestes, e Treco, lanceiro de Etólia e Inómelo, Heleno, filho de Inopes, e Oresbe da Burla Luzente, que vivia em Ilo, muito atento à sua fortuna, junto do lago Cefísio, e perto dele outros, Beócios habitavam, detentores da terra muito fértil. Deles se apercebeu então a deusa, era de alvos brancos, dos argivos a morrer em potente combate. E logo disse a Atena palavras apetrechadas de asas. Ah, Tritona, filha de Zeus, detentor da égide, na verdade será vã a palavra que prometemos a Menelau, que regressaria à casa, tendo saqueado Ilion de belas muralhas, se permitirmos que neste tresvairo empeie Ares maligno. Mas pensamos também nós na bravura animosa. Assim falou, e não nos obedeceu a deusa, Atena dos garços. Afadigou-se a organizar os cavalos arreados de ouro. Era, deusa soberana, filha de grande Crono. Depressa equipou Hebe o carro com rodas curvas, brónzeas e de 8 raios, em volta do eixo de ferro. A cama é de ouro imperecível, e os ares por cima são adornados de bronze, maravilha de se ver. Os cubos da roda são de prata e revolvem de ambos os lados. O carro está trabalhado com ouro e prata entretecidos, e são duplos os rebordos que o recobrem. Do carro se espetava a vara de prata e na extremidade atrelou ela o belo jugo dourado, lançando por cima as fivelas de ouro. E Hera conduziu até ao jugo os corcéis de patas velozes, sedentas da discórdia e do grito de guerra. Porém, Atena, filho de Zeus, detentor da égide, deixou descair a sua veste macia no chão de seu pai, veste bordada que ela própria fizera com as suas mãos. Vestiu a túnica de Zeus, que comanda as nuvens, e envergou as armas para a guerra lacrimosa. Em torno dos ombros atirou a ágide burlada, terrível, toda ela engalanada de pânico. Nela está a discórdia, está a senha, está o gélido assalto, está a cabeça monstruosa da Gorgona, terrível e medonha, dentro de Zeus, detentor da égide. Na cabeça colocou o elmo de 2 chifres e 4 bossas, dourado, equipado com espiões de 100 cidades. Pisou com os pés o carro flamejante e pegou na forte lança de bronze e ponta, pesada, imponente, enorme, coiolas fileiras de heróis subjuga, contra quem se enfurece tão poderoso pai nascida. Depressa com o chicote incitou Hera aos cavalos.
e de sua própria iniciativa rangeram as portas do céu, que as horas detêm, guardiães do vasto céu e do Olimpo, desacerrando ou cerrando da nuvem cerrada. Através das portas conduziram os cavalos aguilhoados e encontraram o Crónida sentado longe dos outros, no píncaro mais elevado do Olimpo de muitos cumes. Então referiu os cavalos a deusa, era de elevados braços, e interrogou os céus Crónida, assim dizendo: Zeus Pai, não te enfureces contra Ares por estas façanhas? Ele que assim de balda a hoste dos aqueus desbarratou, sem decoro para a minha dor, enquanto à sua vontade se deleitam Cipres e Apolo do arco de prata, tendo incitando este vairo que da injustiça nada sabe. Zeus Pai, será que contra mim te encolerizarás, se ferindo Ares penosamente, eu o expulsador do combate? A ela deu resposta a Zeus, que comanda as nuvens. Contra ele incita Atena, arrebatadora de despojos, ela que sempre quis atingi-lo com dores cruéis. Assim falou, e não lhe desobedeceu a deusa. Era de alvos braços, mas chicoteou os cavalos que voaram sem constrangimento entre a terra e o céu cheio de astros. Tão longe quanto na vaga névoa, da distância vê com os seus olhos o homem sentado na atalaia, observando o mar cor de vinho. Tão longe assim saltavam na distância os cavalos relinchantes. Mas quando chegaram a Troia e aos 2 rios que lá fluem, lá onde Simoente e Escamandro juntam o seu curso, aí parou os cavalos a deusa Hera de alvos braços. Desatrelou-os do carro e sobre eles derramou denso nevoeiro. E para eles o Simoente fez nascer ambrósia para pastarem. Caminharam então ambas com passos de pávidas pombas, desejosas de levar auxílio aos homens argivos. Mas quando chegaram ao sítio onde se juntava o maior número de valentes em torno da força de Diomedes, domador de cavalos, semelhantes a leões de cruenta voracidade, ou a selvagens javalis, cuja força não é pouca. Foi então que gritou a deusa, Hera de alvos braços, assemelhando-se ao magnânimo estendor de bronze e voz, cuja voz equivalia à de outros 50 homens. Vergonha, argivos! Reles vilezas, belos só de aspecto. Enquanto nesta guerra participava o divino Aquiles, nunca os troianos saíam de lá das portas dardânicas, pois receavam a sua lança potente. Agora, longe da cidade, pelejam junto às côncavas naus. Assim dizendo, incitou a coragem e o ânimo de cada um. Para junto do Tidida saltou a deusa, Atena, de olhos garços. Encontrou o soberano perto de seus cavalos e de seu carro, refrescando a ferida que com flecha Pândar lhe infligira. O suor afligia-o debaixo do largo cinturão do escudo redondo. Por isso, se afligia e se lhe afadigava o braço, levantando o cinturão para limpar o negro sangue. Mas a deusa agarrou o jugo dos cavalos e disse: Pouco parecido consigo foi o filho que gerou Tideu. Tideu não era de pequena estatura, mas um guerreiro. Pois mesmo quando eu o proibia de combater e exibir a sua potência, quando privava de aqueus, foi a Tebas, para o meio dos cádmios, como mensageiro. Ordenava-lhe que eu jantasse, tranquilo no palácio, mas ele, com o seu ânimo valente, como sempre fora, desafiou os mancebos dos cádios e facilmente os venceu a todos. Tão próxima estava eu da sua pessoa. Quanto a ti, estou ao teu lado e pretexto, com a fim que te ordena combater os troianos, mas ou a fadiga de muitas lutas te entrou no corpo, ou então te domina o desânimo temeroso. Pelo que te deu, não és filho, do fogoso filho de Eneu. Respondendo-lhe assim, falou o possante Diomedes. Reconheço-te agora, ó deusa, filha de Zeus, detentor da égide. Por isso de bom grado te falarei sem nada esconder. Não é o desânimo temeroso que me domina, nem outro receio, mas ainda estou lembrado das ordens por ti impostas. Não me permitiste combater frente a frente contra os outros deuses imortais. Mas se a filha de Zeus, Afrodite, entrasse na liça, a ela deveria eu ferir com o bronze afiado. Foi por isso que agora cedi eu próprio, e aos demais argivos ordenei que todos aqui se congregassem, pois reconheço que está Ares a dominar a batalha. A ele respondeu a deusa, Atena de olhos garços. Tidida, Diomedes, que encantes o meu coração, não receis tu Ares por esse motivo, nem outro dos mortais, a tal ponto, sou eu a tua auxiliadora. Mas contra Ares, conduz primeiro os cavalos, de casco não fendido. Fere-o de perto, e não receis, Ares furioso, que aqui desvairam, esse florjado flagelo, todas as coisas para todos os homens. Ele, que antes falou comigo e com Hera, como se fosse combater contra os troianos e ajudar os argivos, mas agora está no meio dos troianos, esquecido tudo isto. Assim falando, a deusa atirou do carro estendo-o ao chão, puxando-o para trás com a mão, e ele saltou álacre. Então subiu ela para o carro, para junto do divino Diomedes, uma deusa ávida de combater. Rangeu alto o carvalhoso eixo das rodas, pois o carro levava uma deusa e um nobre guerreiro.
agarrou o chicote e as rédeas de Palas Atena e de imediato conduziu contra a Ares e os cavalos de casco não fendido. Ora, Ares estava a despir das suas armas o musculoso Perifante. De longe o melhor dos etólios, glorioso filho de Océsio. Era a ele que despia Ares coberto de sangue. Mas Atena pôs na cabeça a gorra de Hades, para que Ares poderoso não a visse. E quando Ares, flagelo dos mortais, viu o divino Diomedes, deixou jazante onde estava o musculoso Perifante, no mesmo sítio onde o abatera e lhe tirara a vida, e foi direto contra Diomedes, domador de cavalos. Quando estavam já perto, avançando um contra o outro, Ares arremeteu por cima do jugo e das rédeas dos cavalos, com a lança de bronze, desejou-se de privar de vida. Com a sua mão segurou a lança de Atena de olhos garços e atirou-a por cima do carro para seguir seu vão caminho. Em seguida, arremeteu Diomedes, excelente em auxílio, com a lança de bronze e apressou a Palas Atena, até ao baixo ventre, onde a cingia uma mitra protetora. Foi aí que o atingiu e feriu, rasgando a linda pele. De novo retirou a lança. Urrou então o bronze e o Ares, como urram 9.000 ou 10.000 homens, na guerra que se juntam no conflito de Ares. E um tremor dominou os aqueus e os troianos aterrados, de tal forma que urrou Ares que da guerra não se sacia. Tal como das nuvens surge a densa escuridão, quando do bafo canicular um vento agreste se levanta. Ao Tidida Diomedes, assim surgiu o bronze e o Ares, lançando-se por meio das nuvens na celestial vastidão. Depressa chegou à sede dos deuses, o escarpante Olimpo, e ao lado de Zeus Crónida se sentou. A desalento indicou o sangue imortal que fluía da ferida, e lamentando preferiu palavras apetrechadas de asas. Zeus Pai, não te ofereces ao ver tais façanhas? Bem frigidamente nós os deuses sempre sofremos, por vontade uns dos outros, por darmos aos homens favores. Contigo estamos todos em conflito, pois geraste a virgem desvairada e funesta, que atos injustos sempre intenta. É que todos os outros que são os deuses no Olimpo te obedecem, e a ti estamos, cada um nós sujeitos. Porém, a ela não queres ligar, nem por palavras nem atos, mas dás-lhe incentivo, porque tu próprio geraste tal filha maligna. Agora ao filho te deu, ao arrogante Diomedes, ela deu incentivo, para que lutasse contra os deuses mortais. Foi Cipris que ele feriu primeiro, no pulso da mão, e depois contra mim arremeteu como se fosse um deus. Mas levaram para longe nos célebres pés, senão teria ali padecido sofrimentos no meio dos cadáveres repulsivos, ou então teria de viver privado de força, golpeado pelo bronze. Fintando-lhe sobre o olho carregado, disse Zeus que comanda as nuvens. Tu que és todas as coisas para todos os homens, não te lamentes aqui sentado. Dos deuses do Olimpo és para mim o mais odioso. Sempre te são gratos os conflitos, as guerras e as lutas. Tens o feitio insuportável e inflexível da tua mãe, de Hera. Ela, a quem mal consigo subjugar pelas palavras. Penso que é por causa dela que agora sofres estas coisas. Mas não permitirei mais que estejas com dores, pois és meu filho e foi para mim que a tua mãe te deu à luz. Se tivesse nascido de outro Deus, com o teu feitio pernicioso, estarias há muito mais rebaixado que os filhos do firmamento. Assim falou e deu ordem a Peon, para que o curasse. Aplicou-lhe Peon fármacos anuladores de sofrimento e curou. Na verdade, não tinha têmpera de homem mortal, tal como o suco de um figo que torna espesso o alvo leite, antes líquido que coalha rapidamente ao ser mexido. Assim depressa ele curou Ares furioso. Hebe deu-lhe banho e vestiu com vestes graciosas. Sentou-se ele ao lado de Zeus Crónida, exultante na sua glória. De volta para o palácio do grande Zeus, regressaram Hera, a Argiva e Atena, a Alacomeneia. Elas, que de Ares, flagelos mortais, pararam a matança. Com salva de palmas.